Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, mais uma aula de matemática e agora o nosso conteúdo são as propriedades dos radicais. Nas propriedades, na nossa primeira propriedade, para que facilite o seu cálculo, ela vai ser o seguinte: quando você se deparar com um radical em que o índice e o expoente for o mesmo número, você vai poder cancelar. Por exemplo, se eu tiver de calcular a raiz quinta de 32, inicialmente eu vou ter que decompor esse 32 aqui em fatores primos. Então eu vou pegar aqui o 32 e vou decompor. Então 32 dá para dividir por 2, que vai ficar 16. 16 dá para dividir por 2, que vai ficar 8. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. 4 para dividir por 2, que vai dar 2. E terminando 2 para dividir por 2, acho como resposta 1. Então eu encontrei apenas o número 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, o meu 32 agora vai ser 2 elevado a 5. Então, continuando aqui, eu tenho raiz quinta de o que era 32, virou agora 2 elevado a 5. E a gente pode perceber que eu tenho índice 5 e expoente 5. Quando eu tenho índice e expoente iguais, eu vou poder cancelar. Então, quando eu cancelo, eu vou sumir com esse radical. E minha resposta fica sendo só o número 2. Ou seja, raiz quinta de 32 é o número 2. Por quê? Porque o 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, eu vou encontrar como resposta o número 32. Continuando aqui nas nossas propriedades, vamos agora para a segunda propriedade. O que é que a segunda propriedade ela vai nos dizer? Sempre que eu tiver um exemplo, eu vou poder simplificar, eu vou poder dividir, vou poder reduzir o índice e o expoente por um valor. Por exemplo, temos aqui a raiz sexta de 10 elevado à quarta potência. Então, índice 6 fica muito complicado para a gente trabalhar. Então, o que é que você vai entender? Que você pode simplificar, você pode reduzir esse 6 e esse 4 por um mesmo valor. Você vai dividir por um mesmo valor. Lembrando que aqui tem que ser um número maior que 1. Ou seja, o índice aqui ele precisa ser de 2 em diante. 2, 3, 4 e aí vai. Então, perceba. Qual é o número que eu consigo dividir ao mesmo tempo o 6 e o 4 para que aqui fique no mínimo índice 2? Nesse caso aqui eu vou ter que dividir por 2. Então quando eu pegar o 6 e dividir por 2 e aqui no meu expoente pegar o 4 e dividir por 2, vai ficar da seguinte maneira. 6 para dividir por 2 vai ser 3, então eu vou ter agora a raiz cúbica de 10 elevado a 4 para dividir por 2, resposta 2. Ou seja, raiz sexta de 10 à quarta, ela é equivalente à raiz cúbica de 10 ao quadrado. E vai ser muito mais simples trabalhar com esse radical aqui do que com esse. Continuando aqui nas nossas propriedades, agora eu venho com vocês com a terceira propriedade. A terceira propriedade é quando eu tenho um radical dentro de outro radical. Por exemplo, eu tenho aqui agora a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Esse radical aqui eu posso resolver ele de duas maneiras. Eu posso inicialmente procurar a raiz quadrada de 64, que é 8, e depois procurar a raiz cúbica de 8. Fazendo dessa maneira fica o seguinte, raiz cúbica de... A raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Mas se eu também quiser proceder da seguinte maneira, eu também posso, que seria o quê? Multiplicar esses índices e deixar apenas um único radical. Não aparece, mas aqui é o número 2. E eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. Ou seja, vai ser raiz sexta de 64. Que quando eu pegar esse 64 e fatorar, vocês vão ver que eu vou encontrar o mesmo 2. 64 dá para dividir por 2, que vai ficar 32. 32 por 2 vai ficar 16. 16 por 2 fica 8. 8 por 2 fica 4.
4 para dividir por 2 fica 2 e 2 para dividir por 2 fica 1. Ou seja, eu encontrei o número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então vai ficar raiz sexta, o que era 64 agora vai ser o número 2 elevado a 6, né? E daquela primeira propriedade que a gente viu, eu posso simplificar o índice 6 com o expoente 6, tendo só como resposta o número 2. Então você pode tanto fazer dessa maneira, como pode fazer dessa. Continuando aqui com o nosso conteúdo, vamos agora para a quarta propriedade. Na nossa quarta propriedade, vocês podem perceber que eu tenho a raiz enésima de A vezes B. Como aqui eu tenho uma multiplicação, né, eu consigo separar esses radicandos em dois radicais. Então, como exemplo para a gente entender que na raiz quadrada de 4 vezes 25, eu posso resolver direto que 4 vezes 25 é 100 e a raiz quadrada de 100 é 10. Mas eu também posso separar esses dois radicandos em dois radicais, fazendo raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5. E multiplicando 2 vezes 5, eu chego no mesmo 10 que eu cheguei nesse outro exemplo. Então, pessoal, quando vocês se depararem com questões onde em um único radical eu tenho multiplicação de dois radicandos, eu posso extraí-los desse radical e fazendo dois radicais. Continuando aqui o nosso conteúdo, na nossa quinta propriedade, aqui a gente vai ter uma divisão, né, dentro desse radical com essa fração. Se eu tiver a raiz quadrada de 25 sobre 9, eu posso resolver tirando essa raiz do 25 e do 9. Então, raiz quadrada do 25 é 5, raiz quadrada do 9 é 3. Ou seja, a raiz quadrada de 25 sobre 9 é 5 sobre 3. Que eu também posso fazer o seguinte, né? Esse radical, fazer 1 para o 25, fazer raiz de 25 sobre a raiz quadrada do 9 e fazer separadamente. Então, raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ou eu faço de uma vez só, ou eu consigo também separar. Então, pessoal, nos nossos outros exemplos, se eu tiver raiz quadrada de 3 sobre 7, isso vale a mesma coisa que raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 7. Vamos agora falar de um tópico chamado de simplificando radicais. Então, para vocês entenderem as operações e conseguirem fazer da maneira correta, vocês precisam entender como é que vocês simplificam radicais. Então, vocês podem perceber aqui no exemplo que eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 7. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu consigo extrair. Eu posso fazer raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 7. Então, como é raiz quadrada, eu posso cancelar o índice 2 com o expoente 2. Então, vai ficar só o número 5. Esse radical aqui, que era para o 5, ele vai sair e eu fico só com o 5. Como é 5 vezes raiz de 7, eu posso aproximar, ficando como 5 raiz de 7. No nosso outro exemplo, eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Então, como aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, eu posso separar esses 3 fatores, colocando cada um em um radical. Então, eu posso fazer raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 ao cubo e raiz cúbica de 7 ao cubo. Então, quem é que eu vou poder cancelar? Aquele que eu tenho o índice e o expoente com o mesmo valor. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, vou poder cancelar? Não, né? Embora eu tenha o índice 3 aqui, no número 2 eu não tenho o expoente 3, então eu não vou poder cancelar. Só que aqui eu tenho índice 3 e expoente 3, posso cancelar. Índice 3 e expoente 3, posso cancelar. Então, quem foi que eu cancelei? O radicando 3 e o radicando 7. Então, como eu simplifiquei com eles, eles vão sair do radical e vai permanecer radical de raiz cúbica apenas para o 2. 3 vezes 7, 21. Logo fica 21 raiz cúbica de 2.
Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, fazer transformações convenientes no radicando, como você pode ver nas expressões a seguir. Para vocês entenderem esses exemplos aqui, eu vou resolver para vocês aqui no quadro. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 7, perceba que aqui o expoente ele é maior do que o índice, então não posso cancelar agora. Mas eu sei também que 2 a 7 é a mesma coisa que 2 a terceira vezes 2 a terceira vezes 2. Perceba que 2 elevado a 7 agora virou 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. E lembrando que aqui tem o expoente 1, mas não é preciso colocar. 3 mais 3, 6 mais 1, 7. Então, eu tenho esse mesmo valor. E por que eu coloquei 2 ao cubo? Justamente para forçar o cancelamento com esse cubo aqui, com esse índice 3. Então, eu vou poder cancelar e separar para ficar mais fácil. Como eu tenho aqui uma multiplicação de 3 fatores, posso fazer o seguinte. Pode ser raiz cúbica para esse 2 ao cubo, raiz cúbica para esse 2 ao cubo e raiz cúbica para esse 2 aqui. Perceba agora que eu tenho índice 3 e expoente 3. Índice 3 e expoente 3. Vou poder cancelar. Esse 3 cancela com esse 2 sai do radical, vai ficar só o 2. Esse 3 cancela com esse 2 sai do radical. Posso cancelar esse 3 aqui? Não, porque aqui é expoente 1. Então, eu simplesmente vou aproximar. Então, vai continuar raiz cúbica para o 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, vai ser 4 vezes raiz cúbica de 2. Bom, pessoal, para esse próximo exemplo aqui, a gente tem agora a raiz de 75, que a gente vai ter também que fazer a decomposição. Então, eu tenho raiz quadrada de 75. Então, primeiro eu vou ter que pegar esse 75 e vou ter que decompor. Então, 75 decompondo aqui em fatores primos. Se você ainda não aprendeu como é que fatora, como é que decompõe aí, né, em fatores primos, você procura uma aula, porque vai ser muito importante. Então, 75, o primeiro valor primo é o 2. Dá para dividir por 2? Não. Próximo valor primo é o 3. 75 dá para dividir por 3? Sim. Então, 75 dividido por 3, aqui vai dar 25. 25 não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Então, 25 para dividir por 5 vai ficar 5. E 5 vai dar para dividir por 5, que vai dar como resposta 1. Então, o que eu encontrei no 75? Eu encontrei 3 vezes 5 vezes 5. Então, raiz quadrada de 75 agora vai virar 3 vezes... Como eu tenho 5 duas vezes, são dois fatores, eu vou colocar aqui 5 ao quadrado. Para justamente eu poder cancelar o índice 2 com o expoente 2. Então, separando, eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aqui eu não consigo cancelar, mas aqui não aparece, mas eu tenho o índice 2. Então, eu posso cancelar índice 2 com expoente 2. E vai ficar raiz de 3 vezes 5, né? Que a gente vai ajeitar para ficar mais bonitinho e vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Ou seja, raiz quadrada de 75, ela vai ser igual a 5 raiz de 3. Porque quando você pegar essas operações para você resolver, você não vai conseguir somar isso daqui. Continuando com o nosso conteúdo, agora nós vamos para o tópico de introduzindo um fator externo no radical. Então, da mesma maneira que você pode retirar um valor de dentro do radical, você também pode colocar um fator que está fora para dentro do radical. Exemplo, se eu tenho 2 raiz de 3, esse 2 aqui, que é o meu fator externo, ele pode entrar dentro do radical. Então, se você entendeu que para tirar você tem que cancelar, nesse caso aqui, índice 2 com expoente 2, então para que ele retorne aqui, ele vai ter que ganhar o expoente 2. Então, se eu tenho 2 raiz quadrada de 3, esse 2 aqui é o meu fator externo. O que é que eu tenho que fazer para colocar ele dentro desse radical?
Então vai ficar raiz quadrada de 3. E para que esse 2 passe aqui para dentro, ele tem que levar como expoente o índice 2. Então esse 2 aqui, ele vai passar aqui para dentro com o expoente 2. Resolvendo, vai ficar da seguinte maneira. 3 vezes 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. A gente vai ter agora a raiz quadrada de 12. Perceba que se eu quisesse retirar esse 2 aqui, eu iria cancelar índice 2 com expoente 2 e esse radicando 2 ele iria sair. Então, se quando ele sai, ele perde o expoente, para que ele retorne, para que ele deixe de ser fator externo e venha para dentro do radical, ele vai ter que acompanhar o índice. Então, por que que aqui é 2? Porque o índice aqui é 2. E esse índice 2, para ele, vira expoente 2. Dando prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, a gente tem aqui mais alguns exemplos, né, que é basicamente aquele exemplo que eu resolvi no quadro. Então, se eu tenho 5 raiz quadrada de 3, para que esse 5 deixe de ser fator externo e venha para dentro do radical, esse 5 ele vai acompanhar como expoente o índice 2. Então vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 3, 75. 5 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 75. E agora, pessoal, para a gente exercitar esse conteúdo que vocês aprenderam, a gente tem aqui um desafio, e é bem simples, onde vocês vão simplificar esses radicais. Então, vocês vão simplificar aí raiz quarta de 720, raiz cúbica de 250, raiz quinta de a elevado a 13 e raiz quadrada de x elevado a 9. Então, como dica, vocês vão decompor em fatores primos, esse exemplo aqui e esse. E esse a elevado a 13 e o x elevado a 9, vocês vão fazer apenas uma redistribuição de fatores. Então, bem simples. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula.